Olá, meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindes. Ou Como vocês bem-vindas. estão, Ou gente? bem-vindos. Gente, cá estamos, né? Vamos falar O que está acontecendo? Por que elas estão aqui hoje? Meu Deus, meu Deus! Desculpa, Hoje nem me é empolguei. segunda. O que está acontecendo? Meu Deus, hoje nem é domingo. E agora? E aí? Gente, desculpa, o calor deixa a gente muito feliz. Quando começa a escurecer 10 da noite, aqui eu sou outra mulher. Tá todo mundo eufórico nesse podcast hoje, gente. Mas Nossa, cá aqui tá estamos. delicioso. Cá estamos, aproveitando o Cá verão. estamos, e hoje a gente, pra destruir o nosso dia bom de verão, a gente vai falar de Sean Diddy Combs. O caso, gente, tanta gente mandou pra gente pedindo pra gente fazer o update, vocês mandaram links, mandaram notícias, o que vocês não pedem que a gente não faz, não é mesmo? Pois é, gente, em abril de 2024, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre os 2 processos cíveis contra o Diddy. Um era de novembro de 2023, que foi levantado pela cantora Cassandra Ventura, né, a Cassie, e outro foi de fevereiro de 2024 pelo produtor Rodney Jones. E, gente, Lil se Rod. você tá ouvindo a gente pelo YouTube, o link pra esse vídeo vai estar aqui embaixo. Se você estiver vendo a gente no Spotify, o link vai estar lá. Exato, na descrição desse episódio vai ter os links. Também vai ter as fontes que eu usei para fazer esse update. E naquela época, quando eu fiz no YouTube, a gente ainda chamava de, entre aspas, supostos crimes do Diddy, porque esses 2 processos eram processos cíveis, não criminais. Mas eles começaram um processo de investigação sobre as atividades do Diddy, porque esses 2 processos cíveis, eles descreviam em detalhe, com recibos, com provas, né, atividades ilegais. E atividades muito sérias, não era tipo usando drogas, era tipo atividades. Não, era full gangsta. Era um negócio assim, absurdo. Era um negócio assim, Tony Montana parecia um santo perto de Diddy, né? E a gente sempre soube que o Diddy era um sujeito assim, super shady, super, né, suspeito, a gente já suspeita dele das mortes lá do Tupac e do Big, mas a gente nunca provou nada, né? Não tinha absolutamente nada. Ele é assim um empresário gigante, ele tem vários business, várias marcas com as quais ele trabalha. Então ele sempre se estabeleceu como um produtor e empresário gigante, né? Uma pessoa extremamente poderosa em Nova York. Em maio de 2024, a CNN obteve e divulgou imagens da câmera de segurança do Hotel Intercontinental em Los Angeles, que mostram claramente a Cassie sendo vítima de violência doméstica. Isso em 2020. A gente vai colocar alguns screenshots, mas a gente não pode pôr o vídeo aqui porque ele viola os termos de serviço do YouTube, tá? Mas a gente vai colocar algumas imagens de referência, o vídeo tá... a gente não recomenda que ninguém veja. Ver esse tipo de coisa não faz bem pra ninguém, mas assim, tem gente que tem essa curiosidade, tá super disponível na internet, só explicando o que a gente não pode pôr aqui. Mas é um vídeo péssimo, ela é assim... agredida no corredor do hotel, enquanto ela tá claramente tentando fugir, chamar o elevador. Não, e ele enrolado na toalha. Ele sai correndo. Eu vi sem querer, eu fiquei desesperada. Tipo, eu tomei tomei no meu feed esse vídeo. Então, basicamente, ela tá descalça, carregando uma mala, chamando o elevador, ele vem do corredor, pelo corredor de toalha, com a toalha enrolada na cintura, chuta ela, joga ela no chão, agride ela da pior forma possível e arrasta ela de volta, né? E assim, isso aconteceu em 2016 e a CNN liberou em maio de 2024. Então daí o nosso vídeo já caiu por terra, porque já não eram supostos crimes do Diddy, né? Era crime mesmo, que aí toda a prova do que ela dizia no processo dela tava nesse vídeo. E assim, quando ela processou o Diddy, gente, foi muito estranho, porque normalmente eles ameaçam processar e daí entra num acordo.
Ela não, ela processou mesmo, direto, e no outro dia eles entraram num acordo milionário. O que, assim, é tipo, uou, um dia? Ele mal consultou os advogados dele, foi muito rápido. Então já era suspeito de que ele era uma pessoa horrível e o que ela estava falando era bem verdade mesmo. E daí a Cassie foi viver a vida dela. Hoje em dia ela é casada, né? Ela já estava separada dele, ela já estava casada, ela tinha um filho. Além desses processos e dessa investigação, que geraram essa investigação federal contra o Diddy, ele também é alvo de mais de, 60 processos. Gente, ele é alvo de processo de abuso sexual, controle coercivo, extorsão, grooming, uso de droga, violência, ameaça, fraude. Ele e os filhos dele que trabalham com ele. E até que em setembro de 2024 ele foi finalmente preso. E nessa data, né, nessa ocasião, nessa semana em que ele foi preso, eu fiz um episódio aqui pro Spotify e falando de todas as acusações, lendo o affidavit e tudo mais. Esse episódio a gente vai liberar de novo no feed para ficar mais alto no feed e vocês terem acesso mais fácil a ele, tá? Então, se você ainda não entendeu o que está acontecendo na vida do Diddy, eu sugiro esse episódio. E se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai soltar no YouTube também para vocês acompanharem. Eu acho que ele já tá no YouTube, mas a gente pode relançar também no YouTube para ficar mais fácil o acesso. Boa. Tá. Mas enfim, gente, no dia 5 de maio desse ano, né, poucos dias atrás, o julgamento começou em um tribunal federal em Manhattan. Então, a gente precisa falar um pouco mais sobre as acusações contra ele, né? A primeira acusação é algo que chama racketeering, que é um termo que eles têm que, para o português, é como se fosse extorsão, mas é um termo que abrange muito mais, na verdade, do que extorsão. É um termo que define um tipo de crime organizado, onde você monta um esquema, né, uma operação coordenada e planejada, utilizando negócios que parecem legítimos para obter lucros através de fraude, extorsão, propina, ameaça, violência e outros meios ilegais. Então, por que ele está sendo acusado disso? Que normalmente é uma coisa que a máfia é acusada, sabe? Gangues são acusadas. Por que ele está sendo acusado? Porque, basicamente, ele é acusado de usar as empresas que ele tem, como a Bad Boy Entertainment, para montar um esquema de tráfico sexual, extorsão e obstrução da justiça. Ele utilizava a estrutura das empresas dele, os empresários, os assistentes, motoristas, seguranças, para recrutar vítimas e profissionais do sexo, transportá-las, incluindo transporte interestadual, organizar os tais freak-offs, né, que eram essas, entre aspas, orgias forçadas que ele fazia, fornecer drogas, encobrir atos ilegais, destruir evidências, que também incluem propina, coerção, chantagem às vítimas, sob a ameaça de violência. Então, assim, toda a estrutura da empresa era para manter essa vida sexual doida dele. Essa vida de rei do surubão criminoso, né? Exatamente. E, assim, nos episódios a gente descreve o que tá no processo da Cassie, né, e o que tá no processo do Rodney. Eles falam mesmo que eles recrutavam pessoas que tivessem interessadas com profissionais do sexo, strippers e tudo mais. E a empresa organizava hospedagem, transporte, tudo. Tanto que nessa tinham várias outras celebridades foram pegas nessa rede, né? Até o Cuba Gooding Jr. foi acusado pelas coisas que ele fez na casa do Diddy, né? Então, o Cuba, ele tava numa festa, acho que no iate, alguma coisa assim, do Diddy, quando ele foi ali, como é que a gente pode falar? Ele perturbou o Rodney. E o Rodney, que é cristão e casado, não estava interessado, mas o próprio Rodney foi utilizado para recrutar vítimas para essas festas. Ele viu uso de droga, uso de álcool, inclusive com menores.
e ele viu, assim, ele se viu coagido a participar dessas orgias do Diddy. E vamos lembrar que tanto no processo da Cassie quanto no processo do Rodney, não é só o Diddy que é mencionado como réu, né? Como o criminoso aí. Eles também também é mencionado a Bad Boy Entertainment, a Bad Boy Records, a Comb Enterprises, os filhos dele, incluindo o Justin, a chefe de staff dele, a Christina Cohan, e o segurança dele também é mencionado no processo do Rodney. Então é isso que é racketeering. Ele usava toda essa estrutura da empresa para organizar essas orgias com pessoas, com profissionais do sexo que estavam ali para performar um trabalho, né, para fazer um trabalho, com pessoas que ou eram menores de idade ou a Cassie, que era coagida a fazer esse tipo de orgia. Isso tudo enquanto o Diddy filmava e se masturbava e, enfim. E essas orgias podiam durar horas e horas ou dias. E tudo isso era organizado pelo staff do Diddy. Eles forneciam, tem relatos dele fornecendo droga, óleo de bebê, aquele óleo da Johnson & Johnson, lubrificante, camisinha, lençol especial para não fazer tanta sujeira no colchão. E até sabe aqueles IV para você hidratar enquanto você se recupera das drogas e de tudo que tá acontecendo. Porque podia durar dias aquilo. Mas nossa, ele deve ter algum transtorno. Não, ele tem todos, né, amiga? Porque, assim, uma coisa é você gostar de sexo, outra coisa é você fazer um esquema todo, uma operação dessa, sabe? Nossa, gente. E, assim, era horas e horas e horas. E a Cassie, tanto no processo quanto no testemunho dela, ela disse que ela não queria participar. Num primeiro momento, ela entra nisso porque ela é namorada dele e ela quer agradar, mas depois aquilo virou um trabalho para ela. Então, ou ela estava no freak off, nessa orgia criminosa dele, ou ela estava se recuperando. Porque, assim, era muito frequente. E isso ela também disse que aconteceu em vários estados. Aconteceu em Las Vegas, aconteceu em Miami, aconteceu em Los Angeles, aconteceu em Nova York. Essas cidades são E não era só com ele, né? Ele oferecia ela para os parça. Ela querendo ou não, né? Isso é detalhado no episódio que a gente fez. Basicamente ele gostava mais de assistir e filmar e ser o diretor desses filmes que ele fazia. Então ele dava instrução de como ela tinha que se vestir, do que eles tinham que fazer, que atos que eles iam performar. Olha, é uma coisa extremamente complicada, é uma coisa extremamente nojenta. Então, assim, e tudo isso com o apoio todo, né, da estrutura que ele tinha. Motorista, segurança, assistente, empresário. Então é por isso que ele está sendo acusado de racketeering. Além dessa acusação de racketeering, ele também está sendo acusado de tráfico sexual e uma acusação separada que eles têm, que é transporte com fins de prostituição. Isso porque, como eu falei, esses freak-offs, eles aconteciam em vários estados. Né? Todas as cidades que eu mencionei, elas são de diferentes estados. Então, e ele transportava essa galera, ele contratava profissionais do sexo e levava para outro estado para encontrar com a Cassie e fazer tudo aquilo. E se ele for condenado por tudo isso, se ele pegar as penas máximas por racketeering, ele pode ser condenado à prisão perpétua, ele pode ser condenado até 15 anos por tráfico sexual e 10 anos por transporte com fins de prostituição. E a promotoria começou o julgamento forte. A Cassie está grávida de 8 meses e meio. Então, eu acho que a promotoria estava com tanto medo de perder o testemunho dela que eles já começaram o julgamento com a estrela, né, da acusação, que é a Cassie. Foi o processo dela em novembro de 2023 que levantou toda essa investigação contra ele, que realmente
começou, né? Foi o estopim desse processo todo. Então, logo de cara, eles mostraram o vídeo de 2016 dela sendo violentamente agredida no corredor do hotel. Logo, o segurança do hotel, que agora é um policial em Los Angeles, um homem chamado Israel Flores, testemunhou dizendo que naquela ocasião a Cassie estava com o olho roxo e ficava repetindo: "Eu quero ir embora". Tem até algumas mensagens de texto que eles usaram no julgamento, que é ela falando que ela queria transar o Diddy, mas ela não queria ficar. Isso você vai ter que bipar. Ela não queria ficar toda ferrada, porque ela queria ir na estreia de um filme com algumas amigas e ela não queria estar toda Naquele estado. naquele estado. Porque, como eu falei, também tinha o fornecimento de drogas nessas orgias. E ela dissociava muito usando essas drogas. Ela tentava sobreviver a esse processo todo de horas transando desconhecidos na frente do Diddy, usando drogas. E ela falou: "Eu não quero fazer isso, eu tô cuidando do meu corpo, tô cuidando da minha imagem, quero ir nessa estreia". Então ela ficava repetindo que ela queria ir embora. Ela falou também que nessa ocasião, né, no vídeo, ela estava tentando fugir de um freak-off, ela estava tentando fugir de uma orgia. Foi quando ele pegou ela. Esse segurança que se tornou policial em Los Angeles, ele também disse que o Diddy ofereceu a ele uma propina para que ele encobrisse o que tinha acontecido. E a gente não sabe se ele aceitou ou não, né? Até ele está testemunhando, então entende-se que ele não aceitou, mas alguém do hotel aceitou, porque a gente sabe que essa fita desapareceu e só veio à tona quando a CNN teve acesso a ela 8 anos depois. O segundo depoimento uma testemunha para acusação foi o depoimento de um profissional do sexo chamado Daniel Phillip, que é um acompanhante que alegou ter recebido milhares de dólares do Diddy para fazer sexo com a Cassie. E assim, ele fala que o Diddy simplesmente se sentava num canto e se masturbava enquanto filmava os dois fazendo sexo. Ele disse que às vezes o Diddy ficava instruindo, né? Ficava ali, como eu falei, ele era um diretor das filmagens dele. Ele ficava instruindo que atos performar, se precisava de mais óleo, se precisava de mais isso, mais aquilo, como que ia ser a luz, porque era toda uma produção, tinha luzes de estúdios, tinha tudo. E daí ele ficava falando. E ele também falou que algumas vezes ele não foi pago. Ele falou que ele recebia entre $700 e $6.000 por sessão, dependendo da performance dele. E ele disse que as sessões duravam, às vezes, até 10 horas. Nossa, gente. E que em uma ocasião ele não recebeu o pagamento porque ele não conseguia performar. E eu vou falar mais. Também, né? 10 horas, né, amiga? E eu vou falar por que ele não conseguiu performar em uma das ocasiões. Ele disse também que testemunhou o Diddy abusando fisicamente da Cassie diversas vezes. E que em um incidente, o Diddy chamou a Cassie para ir até outro quarto e ela disse: "Espera". E ele jogou uma garrafa nela quando ela respondeu. Ele agarrou ela pelos cabelos e a arrastou para um quarto enquanto gritava: "Vadia, quando eu disser para você vir aqui, você vem". Nossa, gente. Em um outro incidente, o Daniel disse ter ouvido a Cassie gritando aos sons dela sendo esbofeteada e espancada pelo quarto. E nessa ocasião, pelo que eu entendi, foi nessa ocasião que ele ficou tão perturbado que ele não conseguiu performar depois. Claro. Porque ele falou que a Cassie era uma das mulheres mais lindas que ele já tinha visto e que ele gostava muito dela. E que depois que isso aconteceu, ele não conseguiu mais performar, porque ele via que ela estava tremendo de medo, que ela estava super atordoada. Então ele Que não falou. era uma parada consensual, né? Não, e ele falou que naquela hora ele só queria abraçar ela, sabe?
O Daniel admitiu que nunca procurou as autoridades porque o Diddy tirou uma foto da carteira de motorista dele para garantia, e o que ele entendeu como uma clara ameaça. Ele disse também que o Diddy era alguém com poder ilimitado e que era provável que mesmo que ele procurasse a polícia, ele ainda perdesse a vida. Então ele estava realmente com medo pela vida dele. A gente pode talvez dar um desconto dele não ter procurado E as tem outra autoridades. coisa, né, o trabalho sexual é proibido por lei nos Estados Unidos. Tinha grandes chances dele acabar preso e de Uhum. nada acontecer com o dele. Uhum. Porque se o cara tem poder o suficiente pra fazer o que ele fez naquele corredor de hotel e ninguém, porque, gente, um corredor de hotel tem outros quartos, tem gente vendo, não aconteceu nada, a gente ficou sabendo disso agora. O que que ele não vai fazer com uma pessoa que está fazendo uma atividade ilegal, sabe? Uhum. Não, E a se gente se sabe ele faz o que ele fez na frente do Daniel, ele faz o que ele fez com a Cassie na é, frente do Daniel, espanca, esbufeteando ela, sabe, gritando com ela. ele estava certo da impunidade, ele estava certo que não ia acontecer nada com ele. Exatamente. Eu não sei se eu teria coragem de ir pra polícia e falar alguma coisa, principalmente sem prova, né? Porque ele não estava ali filmando, ele não estava filmando, quem estava filmando era o Diddy. Então, quem tinha imagens dessas orgias, desses freak-offs, era o Diddy. Essas imagens, gente, ele usava para chantagear a Cassie e coagi-la a continuar fazendo essas orgias e não ir para as autoridades e não deixar ele. Ela tentou deixar ele Uhum. várias vezes e ele sempre falou que ela não teria uma carreira e que todo mundo ia ficar sabendo, todo mundo ia ver essas fitas. E eu acho também que antes da gente julgar o trabalhador do sexo que não falou nada, a gente tem que pensar em todas as celebridades que sabiam e nunca abriram a boca. Que Exatamente. tinham tanto poder quanto ele e muito mais poder do que qualquer trabalhador do sexo que tenha sido contratado, sabiam o que acontecia, ouviam falar o que acontecia e ficaram, ó, Quietinhos. então Uhum. é, E às vezes até participavam, né, vai sim. saber. Então, é complicado, gente. E assim, vamos lembrar que a Cassie começou o relacionamento dela com o Diddy quando ela tinha acho que 20 anos de idade. Ela tinha ela começou na Bad Boy Records com um contrato de 10 anos, de 10 álbuns, que ele falou que ela ia ser a estrela, todos os sonhos dela seriam realizados, ela seria a maior cantora de R&B do mundo e não sei o quê. E daí eles começam um relacionamento, ela liberou um álbum e a carreira dela nunca mais aconteceu, porque ela estava sempre trabalhando nesses freak-offs, ela teve problema com droga por causa disso, ela estava sempre usando droga, sempre usando álcool, sempre se automedicando e trabalhando exclusivamente, virou o trabalho dela, virou esse. Ela estava ou fazendo isso ou se recuperando. Então, e isso tudo está vindo à tona com bastante provas, né? Cada processo meio que confirma Corrobora o outro, é. corrobora o outro, porque os depoimentos são mais ou menos os mesmos, né? E ontem, gente, no dia 13 de maio de 2025, a Cassie, grávida de 8 meses e meio, começou a testemunhar. Ela falou muito do que a gente já sabe, do que a gente já disse aqui. Ela disse que ele, né, o Diddy, tinha oscilações de humor muito fortes e que se ela não atendesse o telefone, ele ligava incessantemente para ela ou mandava funcionários procurá-la. E que algumas das discussões que eles tinham eram violentas e resultavam em algum tipo de abuso físico. Ela diz: ele me batia na cabeça, me derrubava, me arrastava, me chutava, pisava na minha cabeça se eu estivesse no chão. Ela disse que ela tinha cerca de 22 anos quando o Diddy a convidou pela primeira vez a ter um freak-off, uma orgia. E ele vendeu esse estilo de vida como sendo swing, algo meio kink que ele gostava de fazer. E, gente, ela com 22, ele com 40. Ele chefe da Bad Boy Records, ela com recém-contratada da Bad Boy Records, apaixonada por ele, iludida com a possibilidade de ter uma carreira, de ter uma vida com ele. Ela falou:
o que muita mulher vai se identificar aqui, né? Não tô gostando muito, mas vou fazer pra agradar. Eu acho que todo mundo, toda mulher, todo homem também novo que tá num relacionamento com uma pessoa mais velha, de muito poder, né, acaba meio que, vou fazer pra agradar. E ela meio que entrou nessa pra agradar ele. Só que ela testemunhou que foi ficando cada vez pior. O controle coercivo foi ficando cada vez pior, as oscilações de humor foram ficando piores, as orgias, como eu falei, foram se tornando um trabalho. Ela não tinha uma vida fora da vida sexual dele. Ela disse que ficava acordada por dias contra sua vontade, porque era o Diri quem decidia quando os encontros terminariam, quando essas orgias terminariam. Segundo ela, depois de um tempo, os freak-offs eram o único momento em que ela conseguia ficar com ele. E vamos lembrar que por um bom tempo ela foi apaixonada por ele, ela queria ficar com ele, mas eles acabaram se vendo só nos freak-offs. E ela disse que ela queria ficar com ele, mas ao mesmo tempo se sentia nojenta e humilhada. E disse que usava drogas para se dissociar da experiência. Ela também contou ao júri como às vezes o Diri urinava nela ou exigia que um acompanhante o fizesse, mesmo ela não tendo nenhuma fantasia de performar esse ato sexual. Ela falou que nunca foi a fantasia dela, ela nunca quis fazer isso, mas quem mandava era o Diri. E é difícil dizer que ela podia sair ou que ela era rica, que ela podia sair, porque, como eu falei nos episódios anteriores, se ela saísse, eles mandavam advogados, ele mandava chefe do staff, ele mandava assistentes, todo mundo persuadia ela a voltar. Não, e teve uma vez até que a gente fala isso também no episódio do ano passado, você conta que ela se envolveu com outra pessoa e ele foi lá e queimou o carro da pessoa. Sim, o Kid Cudi. Ele explodiu o carro do cara que tava na frente da casa do cara, com o cara, tipo, vendo TV em casa. Então, assim, não é como se ela não tivesse tentado sair. O ciclo do Não. abuso é assim, e já é difícil quando a pessoa o abusador não tem todo esse poder e toda essa influência. Exatamente. E vamos de novo lembrar do vídeo, né? Do vídeo do corredor do hotel. O que aconteceu quando ela tentou deixar a orgia, quando ela tentou deixar esse freak off em 2016, né? Ele perseguiu ela pelo corredor, jogou ela no chão, agrediu ela e carregou ela de volta pro hotel. As câmeras viram, um monte de gente ouviu e ninguém fez nada. Muito pelo contrário, ele pagou o hotel e a fita sumiu até a CNN achar. Ela disse também no testemunho dela que o Diri era extremamente envolvido na aparência física dela e que tinha instruções específicas sobre roupas, salto, máscara, unha, que tipo de unha ela devia usar. Tinha comentários de tipo, eu acho que você precisava colocar peito, acho que você precisa fazer uma cirurgia aqui e ali. Ele era extremamente envolvido, então ela passava às vezes dias se preparando pro tal freak off. Se ela tinha que perder peso, se ela tinha que se depilar, se ela tinha que fazer um procedimento estético, porque ele queria ela perfeita para a orgia. Ela testemunhou também que se ele desaprovasse alguma coisa na aparência dela ou alguma roupa que ela tinha, a equipe dele tirava todos os pertences que ele não aprovava. Tudo que joia, maquiagem, tudo era jogado fora. E ela disse também, porque tem algumas mensagens em que ela contacta os profissionais do sexo e marca, né, o encontro. E ela disse que ele, o Diri, né, a encarregou de encontrar os acompanhantes e que ele tinha requisitos físicos específicos, tanto para homens quanto mulheres, e precisava aprovar os acompanhantes. Ele também a encarregou de verificar se aquela pessoa não era um policial à paisana. Então, isso virou responsabilidade dela. E eu acho que isso foi muito caso pensado. Porque se você coloca a vítima para fazer o recrutamento, agora a vítima é parte do seu esquema.
E esse vai ser um problema terrível para a acusação, para a promotoria, porque eles vão ter que provar que aquelas mensagens, ela estava marcando esses encontros sob ameaça, né, sob ameaça de violência do Diddy, não por vontade própria. Mas o Diddy foi bem esperto aí, ele sempre fazia o quê? Ele colocava as vítimas dentro do esquema e filmava tudo para chantageá-las depois, né? E assim, como eu falei, o desafio vai para a promotoria, né, para a acusação, vai ser provar que a Cassie não estava lá de livre e espontânea vontade. A gente sabe que daí vai entrar muito machismo, vai entrar o problema de você das pessoas não entenderem o ciclo do abuso, não entenderem o que é coerção, não entenderem o quão poderoso o Diddy é e quanto essa dinâmica de poder dentro do relacionamento afeta o relacionamento e afeta as suas decisões como a pessoa com menos poder. Então vai ser muito difícil. E também vai ser difícil provar racketeering, que é a acusação maior, porque normalmente essa é uma acusação que se dá a um grupo, né, uma gangue ou máfia, mas aqui ele é o único acusado. Então, o desafio da acusação vai ser dizer que foi uma operação organizada, e não simplesmente ele marcando encontros. Porque o que a defesa está falando? A defesa está falando que, sim, aquele vídeo de 2016 é inegável que ele é uma pessoa violenta, que ele é uma pessoa, entre aspas, complicada, um homem complicado. Ah, sim, tá. E que ele é uma pessoa violenta e que pratica violência doméstica. Mas a defesa abriu o julgamento dizendo que violência doméstica não é tráfico sexual. Ou seja, eles estão falando que sim, ele é uma pessoa violenta, mas a Cassie estava lá de livre e espontânea vontade, assim como todos os envolvidos, e que ele é apenas um swinger. E assim, a gente vai ter que esperar para ver o que vai dar. Eu tô com muito medo de que ele vá pegar uma pena aí de 10, 12 anos e acabar saindo da prisão depois de 6 e vai seguir a vida dele sendo quem ele é. Mas a gente espera pelo melhor. Se prepara para o pior, mas espera o melhor. Né? E eu vou trazendo aqui os updates que eu puder trazer. A gente não tem uma estrutura aqui no podcast, né? A gente faz o podcast depois de um trabalho normal. Somos independentes, gente. Criadoras independentes. E a gente faz o podcast depois de 40 horas semanais de trabalho. Então não é uma coisa que a gente pode trazer updates assim de hora em hora, igual a telecena. Mas a gente vai trazer, na medida do possível, sempre um resumo da semana ou alguma coisa muito especial que vem à tona, a gente vai trazer os updates. A gente também pede que vocês vejam, né, o nosso vídeo no YouTube e depois o episódio que eu fiz aqui em setembro, porque ele explica direitinho cada processo e cada acusação. E só para lembrar, gente, a gente não vai entrar em fofoca e teoria de conspiração. Porque a gente não tem nem tempo, entendeu? Não há tempo para isso. Mas também, gente, porque esse é um caso de violência doméstica e tráfico sexual que é muito sério. E quando a gente começa a colocar teorias de conspiração e fofocas nesse tipo de caso, o que a gente está fazendo é enfraquecer a experiência da vítima. Porque se você coloca o testemunho da Cassie e de todas essas vítimas dentro de fofoca e teoria de conspiração, no mesmo balaio que fofoca e teoria de conspiração e especulação, o que a gente está fazendo é enfraquecer a experiência dessas vítimas, esvaziar a pauta, né? Todos os debates importantes que a gente devia estar tendo não estão existindo porque está misturado em fofoca. E a gente também pode acabar sendo levado a participar de uma narrativa falsa ou misógina ou simplesmente cruel, né? E isso foi o meu caso, eu tô falando por experiência própria, foi o meu caso quando teve o julgamento da Amber Heard e do Johnny Depp. Eu comecei a compartilhar aqui no podcast alguns vídeos no YouTube não, no Insta, né?
assim que o julgamento foi acontecendo, eu fui reagindo, e eu tenho vários problemas com Amber Heard. E eu fui compartilhando os problemas que eu tinha com ela e com o depoimento dela. Só que como eu não tinha toda a informação do processo, todo o julgamento ainda não estava terminado, eu acabei compartilhando as minhas as minhas opiniões, e quando eu vi, eu tive que parar, porque essas opiniões elas estavam sendo parte de uma narrativa misógina. E que nunca foi a minha intenção ser misógina. E muita gente estava achando que eu estava defendendo Johnny Depp, o que não era a minha intenção de forma nenhuma. Mas porque eu estava reagindo e dando a minha opinião sobre ela, eu acabei entrando nessa narrativa machista, errada, falsa muitas vezes, e acabei meio que entrando na onda, tive que parar, e é por isso que também eu não vou fazer esse tipo de conteúdo aqui com as fofocas, até porque esse julgamento, gente, não é sobre o Jay-Z, não é sobre a Rihanna, não é sobre a Beyoncé, não é sobre a morte da Lia, entendeu? Não é sobre a Kim Porter. A gente tá falando da Cassie e de outras vítimas de tráfico sexual. Então vamos se focar no que é real e vamos analisar as coisas e digerir e ver o contexto antes de reagir, antes de colocar conteúdo, para a gente poder fazer um trabalho melhor do que eu fiz no passado e também um pouco mais responsável, né? Porque a gente quer crescer também de forma responsável e não só ganhar like aí em torno de opinião vazia. Então, é isso, gente. Os updates vão começar a chegar, mas eles não vão chegar sempre. Vai ser digerido e analisado e sempre vindo de fontes confiáveis que vão estar na descrição de cada episódio, de cada vídeo. Ok? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô falando. Eu espero que tenha ficado bom. E bora! E sejam bons, busquem conhecimento e tchau, tchau. E sem baby oil.